Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje no encontro extra, mais tarde às 18 horas desse domingo, eu voltarei para tratar de alguns assuntos, porque o tema de hoje ele é muito importante, muito específico e não caberia dividi-lo com outros assuntos aqui em outro Portal do José. Eu vou falar exclusivamente ou especificamente do comportamento do senhor Procurador-Geral da República, senhor Augusto Aras, como é que ele ainda está à frente da instituição, por que ele protege o presidente da República e quem protege o senhor Augusto Aras, porque essas situações elas não são frutos do acaso. Como é que isso interfere na nossa vida pessoal? Nas nossas despesas, nas nossas contas, na nossa existência enquanto sociedade, enquanto nação e o futuro do Brasil. O que isso diz respeito ao processo civilizatório? Nós estamos voltando para a barbárie ou o Brasil vai caminhar rumo à civilização? Eu vou conversar com vocês sobre essas questões muito importantes no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, se você está chegando nesse momento no nosso portal, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe e se inscreva fundamentalmente, porque é muito importante a sua vinda para cá, para o nosso portal. Já somos mais de 500 mil de pessoas conectadas com a realidade brasileira através do nosso portal. Se gostar, dê o seu joinha e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são muito importantes. E você que é do mundo do direito, mande seus comentários para cá. Eu quero saber a sua opinião. Se eu estou falando aqui grandes loucuras, ou se eu estou falando coisas corretas aqui dentro do direito. E você que é cidadão, preste atenção, porque o assunto não é tão complicado assim também não. Mas antes de entrar aqui no seu Augusto Aras, eu quero me referir aqui a um ativo eleitoral. O que é ativo eleitoral? Aquilo que é usado como moeda para o cara ganhar votos, para o político ganhar votos. O presidente da República, ele não é administrador de porcaria nenhuma, a não ser daquelas verbas que a gente já viu em processos judiciais dos gabinetes do filho. É um homem que conseguiu amelhar muito patrimônio para um funcionário público, para alguém que tem uma renda de servidor público. O que isso tem a ver com a nossa realidade? Normalmente, um homem público ele tem que se colocar publicamente para que seja observada a sua vida se o discurso que ele faz para fora é coerente com as coisas que ele faz na sua vida particular. O Bolsonaro, nesse capítulo, ele não consegue casar uma coisa com outra. Ele diz uma coisa para um lado e a vida dele está indo para outra. Nada me deixa mais perplexo aqui no nosso portal, quando eu leio todos os comentários dos vídeos do dia. Eu não consigo ler dos vídeos anteriores, mas no dia eu leio todos os comentários. Do que comentários de pessoas que seguem Bolsonaro e colocam o seguinte: professor, você tem inveja do Bolsonaro porque ele é um homem cristão, acredita em Deus, ele é pela família, é pela pátria e ele é um homem honesto. Quando fala que o Bolsonaro é um homem honesto, eu fico até vendo no final do texto se tem um kkkk, se a pessoa está rindo da minha cara. Porque não é possível, de uma forma lógica, e aí se você ainda é bolsonarista e você tem compromisso com alguma sanidade mental, não é possível que você ignore isso que eu vou dizer para você. A segunda ex-mulher do Bolsonaro entrou no casamento muito pobre, não tinha nada, e saiu do casamento com 7 imóveis, sendo que ela transacionou 14 imóveis durante o relacionamento dela com o Bolsonaro e comprou 7 imóveis com dinheiro vivo, o que é uma coisa incomum, e comprou imóveis nas mãos de uma pessoa que lavava dinheiro com compra e venda de imóveis, segundo o processo judicial que essa pessoa com quem ela transacionou estava sendo acusada, ou respondeu por isso. Uma matéria na revista Época, de alguns anos atrás, deveria ter sido esmiuçada mais pelos meios de comunicação para que o povo não caísse nesse engodo, uma pessoa que faz um discurso por um lado, mas tem uma vida para outro. Diz a matéria aqui: há 10 anos, quando deu entrada na vara de família para obter a partilha de bens que considerava justa, olha só, ela não foi futrica de salão, ela queria partilha de bens, ela queria dinheiro. Pois bem, Ana Cristina fez uma série de acusações. Disse que Bolsonaro ocultou o patrimônio da Justiça Eleitoral. Gente, se vocês verem a declaração de bens do Bolsonaro na Justiça Eleitoral nas eleições de 2018, vocês vão ver que ele tem 5 imóveis. 2 mansões na Barra da Tijuca, em condomínios, de frente para o mar, um apartamento muito valorizado em Brasília, uma casa em Angra dos Reis e uma casa no subúrbio. Na declaração de bens dele consta R$481 mil em dinheiro numa caderneta de poupança, alguns micro-ônibus e também alguns carros de luxo. Como é que é possível ganhar um salário de deputado? Manter tudo isso, adquirir e manter. E como é que essa senhora saiu pobre do casamento, do primeiro casamento, entrou na relação com o Bolsonaro e consegue amealhar tantos bens? E aí ela cobra uma parte desse dinheiro
que ela disse que existia. Disse ela que o Bolsonaro tinha uma renda mensal de R$100 mil. Oficialmente ele ganhava 26.700 como deputado e 8.600 como militar da reserva. Que ele furtou o cofre dela numa agência do Banco do Brasil. Chamou o Bolsonaro, quer dizer, ela acusou formalmente o Bolsonaro de ladrão, em que havia, segundo ela, R$600 mil em joias, que é uma forma de lavar dinheiro também. Ela acusou também que o Bolsonaro subtraiu $30 mil e R$200 mil em dinheiro. De fato, houve um registro de ocorrência desse furto, com a confirmação de funcionários do banco, mas a investigação foi arquivada sem chegar à autoria do crime. Eu vou colocar esse link para vocês na descrição, assim como a declaração de bens do Bolsonaro. E aí você compara com a declaração de bens do general Mourão, que é o vice dele, que é general, que só conseguiu ao longo da sua vida inteira comprar um apartamento em Porto Alegre e um carro. Como é que pode acontecer essas discrepâncias todas? Então, é esse homem que faz o discurso de ser uma pessoa honesta. Como que pode isso? Na campanha eleitoral, os outros candidatos vão ter que perguntar isso para o Bolsonaro. Bolsonaro, como é que você conseguiu comprar 5 imóveis? Bolsonaro, como é que você conseguiu ter R$481 mil na caderneta de poupança? Bolsonaro, como é que sua ex-mulher conseguiu esse tipo de patrimônio? Bolsonaro, por que a sua ex-mulher colocou 17 parentes da família nos gabinetes do filho? Então, são situações que normalmente os candidatos têm um certo zelo, não entram muito, mas diante da baixaria que nós teremos certamente ao longo dessa campanha eleitoral, essas situações vão ter que ser levantadas. E aí, como é que isso se encaixa na figura do senhor Augusto Aras? Nós que somos professores de Direito Constitucional, a gente se sente praticando estelionato com os alunos, porque a gente diz como é que funcionam as constituições, como é que veio o constitucionalismo para o mundo, como é que a Constituição brasileira foi feita, o processo constituinte brasileiro, como é que devem ser as leis, as instituições, e a gente vê o comportamento das instituições e das entidades e dos personagens dessas entidades em sentido oposto. Como é que fazem os alunos que a gente ensina, que querem disputar concursos para a Polícia Federal, para delegado, para agente, para procurador da República, procurador de instituições de uma maneira geral, delegados da Polícia Civil, defensores públicos, enfim, operadores do direito, serventuários da justiça, a pessoa que quer estudar direito para melhorar o seu entendimento da sociedade. O que a gente diz para essas pessoas quando elas forem disputar concursos? Porque existe o direito constitucional que está aqui na Constituição e existe o direito constitucional que está na cabeça do senhor Augusto Aras. Como é que você responde a algumas questões? Isso vale ou isso não vale? Isso é legal ou isso não é legal? Isso é crime ou isso não é crime? Isso é improbidade administrativa ou isso não é improbidade administrativa? Isso é violação de sigilo ou não é? Gente, o senhor Augusto Aras está mandando arquivar todos os processos, todos os inquéritos contra o presidente da República. E algumas coisas a gente fica sentindo como pessoas que lesam os alunos, informando, porque a gente fala o seguinte, olha só, se o presidente comete determinado crime, ele vai ser processado por ação intentada pela Procuradoria-Geral da República. Só que isso não acontece. O Procurador da República, e isso que deixou muita gente indignada, ele deu um despacho mandando arquivar um inquérito de uma situação que é uma aberração, onde o Bolsonaro pega um inquérito policial que, em regra, é sempre sigiloso e coloca isso numa live apresentando fatos falsos para atacar as instituições, cometendo crime de responsabilidade. Para o senhor Augusto Aras não houve absolutamente nada de aleatório. Então, o senhor Augusto Aras quer dizer que todos os cidadãos, agora porque os inquéritos policiais, então, eles não são mais sigilosos, nós podemos ir a qualquer delegacia de polícia, pegar qualquer inquérito policial, tirar fotos desses inquéritos policiais e falar mal das pessoas, utilizar aquelas informações, inclusive para cometer crimes que nós não estamos fazendo nada de errado. Então nós estamos voltando para a barbárie, para a pedra lascada. O que tem a ver essa história? O senhor Augusto Aras está fazendo isso por quê? Gente, o artigo 128 da Constituição, ele diz que os procuradores de justiça, que são do Ministério Público, eles estão ali indicados numa lista tríplice que são sempre organizadas pelos membros da classe de uma maneira geral, porque isso facilita o debate, a exposição das ideias desses candidatos para se converterem ali nos principais responsáveis ali em processos contra autoridades, por exemplo. Então, aos debates, eu já mediei alguns debates entre candidatos à Procuradoria de Justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, e eles se colocam publicamente, e a classe elege ali o seu representante que o governador depois
ele nomeia. O Procurador-Geral da República ele não passa por esse sistema porque a Constituição Federal não previu esse tipo de situação para o procurador. Então, o que aconteceu durante 2 mandatos do Augusto Aras? Os procuradores da República fizeram uma lista tríplice, fizeram os debates, fizeram ali seus entendimentos, as missões que a PGR deveria seguir, e o Bolsonaro não conheceu essas figuras, desprezou, ele foi dentro da instituição e pegou uma pessoa com quem ele conversou reservadamente. Então nós não sabemos o que Bolsonaro conversou com Augusto Aras e nós nunca saberemos. Tiveram um encontro ali pessoal, onde fizeram algum tipo de aliança, algum tipo de entendimento. Isso tem mostrado que tem funcionado, porque o Augusto Aras, ele simplesmente oculta todos os crimes que o presidente da República é acusado, que a gente vê no direito, que a gente entende como deve ser de responsabilização dele. E o que isso esconde no final da história? Porque o senhor Augusto Aras, ele protege o presidente da República, mas ele não está tendo a sua imagem colocada publicamente ao escrutínio da nação, do cidadão comum. As pessoas ficam assim, por que isso está acontecendo? Por que o senhor Augusto Aras está praticando esse ato e não acontece absolutamente nada em relação a ele? É porque tanto quanto o Bolsonaro está sendo funcional, distraindo a sociedade com esses discursos paralelos, e isso ajuda com que a área econômica faça todo tipo de assalto contra o povo brasileiro, o senhor Augusto Aras, na medida que ele não ajuda que essa figura seja mais exposta, que ele seja submetido a esse escrutínio da nação, do comportamento dele, o senhor Augusto Aras também é protegido por todo esse sistema na medida que ele não é colocado no foco dessas atenções, que ele não seja responsabilizado, que ele não seja cobrado, não seja denunciado perante o público brasileiro, a sociedade brasileira, que esse papel que ele está desempenhando é um papel que prejudica, que apodrece as nossas instituições. No final da história, o que nós temos? A estabilidade de criminosos no poder, acobertados pela instituição do Ministério Público, que tem o dever, segundo o artigo 127 da Constituição Federal, de zelar pela Constituição, pelos direitos individuais e coletivos da sociedade brasileira, o respeito às leis, a defesa da nossa democracia. Então isso não está acontecendo. Então o senhor Augusto Aras ele está pervertendo esse papel e chegou a hora, segundo o artigo 128, dele ser impedido. E para ser impedido não basta 2/3, ou seja, não precisa de 2/3 dos senadores, basta metade mais um, que o senhor Augusto Aras ele terá que ser removido do cargo. Isso vai fazer com que muitos debates aconteçam e, sobretudo, que as pessoas que estão vendendo o nosso país pelas nossas costas, enquanto nós estamos no meio dessa patifaria toda, que pelo menos isso sofra algum freio de arrumação. Nós somos penalizados na medida que essas empresas, que o patrimônio nacional está sendo transacionado e as contas públicas chegam mais altas para todos nós. A nossa conta de água, a nossa conta de luz, os juros que a gente paga em empréstimos, as nossas parcelas em todo tipo de financiamento, os serviços públicos são prestados, os serviços privados são prestados. Tudo isso atinge a nossa vida. Porque o Brasil hoje, infelizmente, nessa república que está ficando cada vez mais apodrecida com esses personagens, está cada vez mais penalizando o povo brasileiro e cada vez mais resguardando direitos ou interesses desses grupos que se encontram ocultados. Então, o senhor Augusto Aras, ele tem que prestar contas à sociedade. Não é possível alguém que tenha cometido tantos crimes quanto o presidente da República, crimes que a gente ensina para os nossos alunos como é que eles são praticados e quais são as responsabilidades, que ele não esteja vendo isso. Que as pessoas que disputem cargos públicos por concursos públicos tenham que a obrigação agora de ter uma Constituição no papel e tenham que ter uma Constituição do senhor Augusto Aras na sua cabeça para poder responder o que é certo e o que é errado numa prova de concurso, né, gente? Então, chegou a hora, né? Aliás, já passou da hora. Então, eu espero que o nosso portal aqui ele chegue para outras pessoas, pessoas da área do direito, para que a gente coloque essa figura na marca do pênalti. Gente, 18 horas hoje, nesse domingo, estarei de volta aqui falando dos assuntos que não tem a ver exatamente com esse do dia, tá bom? O crime não pode compensar, gente. Um grande abraço, até mais tarde. Tchau.